digitar. Tá. Bom, boa tarde a todos, sou Sérgio Cabral, só fui chamado aqui para mais um interrogatório. Eu vou perguntar o óbvio, eu sei que o senhor responde a várias ações penais aqui nessa vara federal, criminal e, salvo engano, pelo menos uma na Justiça do Estado. Exato. Né? Eu acho que é só uma só. Para registro, vou lembrar que o senhor não é obrigado a responder, que o senhor vem aqui para se defender. Então, sinta-se à vontade. O interrogatório é um ato personalíssimo, de defesa. Se não responder, não se recordar, não quiser responder alguma pergunta, isso não vai significar que o senhor aceita a acusação, que o senhor admite que seja verdade o que está sendo falado. Tá? O direito ao silêncio não vai gerar nenhum prejuízo para a sua defesa. Perfeito. Bom, eu tenho então que perguntar ao senhor sobre os fatos e pergunto em relação a esse contrato de poupa-tempo com o senhor G. Sadala, ou Jorge Sadala, que é uma empresa que se chama Geopar Empreendimento, não sei se há outras empresas. Obviamente o senhor lembra desse programa, o senhor sabe do que se trata. E o que eu quero saber, a acusação afirma que houve pagamento de propina, houve acordo de pagamento de propina neste contrato, ou na terceirização desse serviço, e que o senhor Jorge Sadala teria sido o maior beneficiário. Relata ainda repasses de dinheiro do G. Sadala para o que seria, que afirmamos em outro local, que seria a organização criminosa do qual o senhor participaria. Há inclusive registros de recebimento de dinheiro por parte do Bezerra, se não me engano. Sim. Saber se realmente houve nesse contrato algum tipo de acerto e... Enfim, é isso. O que o senhor teria a dizer? Boa tarde, doutor Marcelo Breta, doutora Marisa, demais advogados presentes. O programa Poupa Tempo foi implementado, se eu não me engano, em final de 2007 ou 2008. O senhor Jorge Sadala, eu fui a São Paulo com ele conhecer o programa de São Paulo, que já estava consolidado. Os sócios paulistas vieram para o Rio de Janeiro com a presença do Jorge Sadala. E, se eu não me engano, também do Arthur Soares. Também era sócio nesse poupa-tempo. Mas o Jorge Sadala era, digamos assim, o contato direto comigo. O senhor Jorge Sadala foi me apresentado por um político nacional de um outro estado. Ele participou da minha campanha eleitoral de 2006, onde fez amizade comigo, e havia feito antes pela apresentação desse político nacional, que tem imunidade parlamentar, e eu me coloco à disposição do Ministério Público para maiores esclarecimentos sobre esse assunto. Até agora só disse que esse parlamentar o apresentou. Exato. Mas eu posso esclarecer outros assuntos e outras questões. Tudo bem. Então, eu implementei aqui no Rio de Janeiro, com uma licitação direcionada para benefício dessa sociedade, em que a empresa do Jorge Sadala é sócia, e recebi o que foi dito e o que foi encontrado pelo Bezerra, e pelo, mais um pouco, 1.500.000 reais. A acusação é de 1.300.000, mas o total foram de 1,5 milhão de reais. É verdade, e houve essa propina. O senhor disse que o senhor Arthur Soares também participou da negociação? Participou dessa negociação, dessa sociedade. Eu não sei como eles montaram a sociedade, de que maneira que eles montaram a arquitetura societária junto com aqueles que já faziam parte do poupa-tempo de São Paulo. Tanto que esse serviço, ele existe em outros estados, até com outros nomes. Fura-fila, eu mantive o mesmo nome de São Paulo, poupa-tempo. Muito bem.
Houve algum outro contrato com o Estado que o senhor Jorge Sadala tenha sido beneficiado também? Houve. No esquema de corrupção? Houve. Qual contrato? Houve um contrato em que não houve nenhum tipo de corrupção, que era um contrato pequeno, pelo menos comigo, de serviço postagem do Diário Oficial. Era uma coisa pequena, e foi até uma forma também que ele participou da minha campanha, fazendo a postagem. Ele tem uma representação dos Correios. Um serviço pequeno que não gerou propina, mas Não gerou. foi uma licitação direcionada também? Direcionada para ele, beneficiada para ele. Como é que foi esse direcionamento? Você se recorda, tecnicamente, como foi feito para que ele... Há uma ordem minha para o presidente do Diário Oficial, o Haroldo Zager, para que contratasse ele. Foi uma contratação direta ou foi uma Eu licitação? não me lembro, Excelência. Sinceramente, não me lembro do modus operandi. Houve uma licitação? Também não me lembro. Foi pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo senhor Júlio Bueno, junto com a Juscerja, que é a Junta Comercial do Rio de Janeiro, que foi a acolhedora. Como o Poupa Tempo envolve quase que, na nossa gestão, quase que 400 de serviços federais, serviços municipais, serviços estaduais, nós acolhemos na Junta Comercial do Rio de Janeiro para que ela fizesse a licitação. E aí implementamos primeiro no Shopping Center em São João de Meriti, no Grande Rio. Perdão, primeiro implementamos em Bangu, no shopping da fábrica Bangu, da antiga fábrica Bangu. Depois implementamos no Grande Rio e depois implementamos em São Gonçalo. Isso porque o Jorge Sadala tinha uma relação muito próxima com o grupo Alliance do empresário Renato Rick. Não houve nenhum tipo de benefício aí, mas interessava ao grupo Alliance porque geraria demanda. E como os serviços de fato adiantavam muito a vida das pessoas, interessava ao shopping, a esses shoppings ter esse espaço. E a quem o senhor deu a determinação para que fosse contratada a empresa de Jorge Sadala? Ao Júlio Bueno, secretário de Desenvolvimento Econômico. Algum outro contrato do qual tenha sido beneficiado o senhor Jorge Sadala? Indiretamente, sim, com a companhia Covan. Alguma obra? Sim, senhor. Tá. Ontem, num outro processo, o senhor Sérgio Cortes mencionou também a participação do senhor Jorge Sadala numa aquisição de equipamento médico, que também teria sido beneficiado. O senhor tem conhecimento? Desconheço. Na verdade, pelo convívio social em Mangaratiba, o Sérgio Cortes desenvolveu relacionamentos com o Jorge Sadala. O Jorge Sadala comprou uma casa em Mangaratiba de um executivo da TV Globo no final de 2010 e eu creio que ele tem essa casa até hoje. E o Sérgio Cortes alugava casas em Mangaratiba e ambos frequentavam a minha casa com as suas mulheres e suas famílias, e ali tornou-se uma amizade, tanto que, se eu não me engano, até um detalhe particular, o parto da esposa do Dr. Jorge, do empresário Jorge Sadala, o Sérgio Cortes participou, e de situações de saúde, acompanhava e tudo. Eu desconheço essa situação, como o Sérgio Cortes tinha um grupo dele, com Miguel Skin, com Gustavo Estelita, como eu já tive a oportunidade de esclarecer ao senhor, muita coisa eu desconhecia, eu não sei. Sobre esse fato eu não sei. Ainda a propósito desse relatório de ontem, uma pergunta que eu lhe faço. A casa de Mangaratiba que o senhor tinha, né, foi presente, foi algum pagamento que o senhor recebeu? Foi forma de pagamento de alguma coisa? A casa em Mangaratiba, na verdade, o Jorge Sadala, ele acompanhava a minha situação com a Adriana, a nossa vida conjugal no começo de 2011, sofreu alguns problemas e até recentemente eu esclareci no Hélio Gaspari toda uma situação de disputa de STJ, fiz uma carta que o jornalista Hélio Gaspari fez com correção a declaração minha e as circunstâncias que se passaram. Naquela ocasião a minha relação conjugal não estava boa e a Adriana desejava sair da casa que eu havia adquirido 20 e tantos anos antes, no Canal.
E aí ele disse que tinha uma casa próximo da dele para ser alugada de uma pessoa que ele tinha relação comercial. Creio eu que foi cliente dele, porque ele tinha uma factory, e aí foi cliente dele essa pessoa. Então fizemos um aluguel com essa pessoa, com o senhor Ribeiro, e foram 5 anos de pagamento de aluguel contratado. O interveniente foi o Porto Belo, dinheiro depositado em conta da pessoa. Quem fez esses pagamentos? A Adriana, com um contrato firmado, tudo direito. 5 anos depois, final de 2015, já para 2016, é que nós decidimos, na verdade eu decidi comprar a casa. Desculpa, só um adendozinho. Era um valor irrisório, tipo ínfimo de aluguel? Não. Era o valor de mercado. Era R$8 mil naquela época. Okay. Em 11... Só que poderia ser uma forma de mascarar. Não. Inclusive com previsão de reajustes contratuais. Aí depois de um certo tempo resolveu... Começou o doutor Marcelo em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. 5 anos. Eu já tinha saído do governo. A Adriana... pediu as certidões do registro de imóveis, verificou que o proprietário tinha muitos débitos na casa, até resistiu, mas nós acabamos comprando. Ela pagou cerca de, talvez, 1/3 do valor que o contrato previa, uma entrada de, acho que R$500 mil e depois pagamentos mensais, só que aí em 2016, no final, 8 meses depois do início do pagamento, 9 meses depois, houve a prisão. E depois o proprietário, o vendedor, chegou a notificá-la das dívidas. Agora... Então não houve nenhum... Não, mas há 2 situações de propriedades minhas, fruto de outros negócios, como eu disse ao senhor, que eu posso esclarecer numa outra circunstância, que não tem a ver com o objeto desse interrogatório, mas eu já quero adiantar que eu sou proprietário com o Jorge Sadala de 2 imóveis, um imóvel em Ipanema, que está em nome dele, é um terreno próximo a Vinícius de Moraes, na rua de trás da Barão da Torre, da paralela ali a Barão da Torre. É um terreno que não foi construído nada até hoje. A gente previu construir um prédio de 4 andares, ele chegou até a autorização na prefeitura. Eu sou proprietário da metade desse terreno, como ele, e também de um prédio comercial que nós compramos na planta da Brookfield, na Barra da Tijuca, de mais ou menos 1.000 metros quadrados. Isso faz um valor, em termos de propina, de cerca de R$6,5 milhões de reais. Estão no nome dele apenas. Que estão no nome dele, que tem a ver com outra circunstância que eu me coloco à disposição para esclarecer. Exatamente. Tem alguma conta corrente, algum outro ativo? Não, são esses 2 imóveis, O secretário estadual, o senhor Júlio Bueno, recebeu do senhor a determinação de que fosse contratada a empresa... Recebeu determinação. Para que fosse contratado no serviço Poupa Tempo. Isso. 2 perguntas. Primeiro, quero saber se ele tinha conhecimento de algum acerto de propina, de pagamento, que tinha conhecimento. Se não tinha um conhecimento tão explícito sobre a situação ilícita, se foi esclarecido à época de que deveria ter sido contratada essa empresa, independente da realização de licitação. Deveria haver direcionamento, porque a pessoa não sabe dizer sobre licitação. Né? Eu não sei dizer. O que nós fizemos foi o seguinte: eu fui a São Paulo, eu fui no helicóptero do Luiz Salles, que é um ex-executivo da OAS, que era executivo dessa empresa de São Paulo, do sistema Poupa Tempo em São Paulo, certo? E fui com o Jorge Sadala. Nós visitamos o Poupa Tempo
da estação Itaquera, que à época, talvez seja até hoje, o maior poupa-tempo de São Paulo, porque é uma estação hub, é uma estação que junta metrô, trem e ônibus em São Paulo. Visitamos essa estação de Itaquera e fui e voltei no helicóptero do proprietário da empresa, Luiz Salles, lá de São Paulo, onde ele me contou algumas coisas que eu também posso esclarecer à Procuradoria. Eu vou quando... pergunta aqui, o senhor responde se achar que deve ou não. Pois não. Qual o interesse desse empresário do Poupa Tempo de São Paulo no serviço Poupa Tempo do Rio de Janeiro? Primeiro. Segundo, se existe algum vínculo ilícito entre o serviço que foi oferecido aqui, terceirizado aqui, e o Poupa Tempo de São Paulo. Excelência, o Jorge Sadala, ele vive a vida inteira de fazer intermediações, né? Então ele, como tinha relação com esse empresário Luiz Salles, e esse amigo do Luiz Salles, eu sabia que, a quem eu conheci nessa viagem, eu não conhecia antes, e sabia que o Luiz Salles sabia que ele era uma pessoa que privava da minha intimidade, tinha ganho a minha intimidade por intermédio desse político que me apresentou a ele, e ele participou da minha campanha, trouxe empreiteiras, inclusive pequenas empreiteiras do Estado desse político para me ajudar. Ele sabia que eu iria conhecer o serviço do Poupa Tempo de São Paulo e que, em seguida, nós implantaríamos o Poupa Tempo do Rio de Janeiro, que o grupo de São Paulo viria para cá, com o Jorge Sadala se beneficiando pelo fato de ter aberto as portas do mercado Rio de Janeiro para o Poupa Tempo de São Paulo. Sobre o que se tem em São Paulo, eu me coloco à disposição para esclarecimentos do que eu ouvi e do que me foi dito. Quem me recebeu lá foi o secretário Silvio Torres, designado pelo governador, que ele já cuidava no governo anterior. Isso é 2007, é o início do meu governo e do governo Serra em São Paulo. Essa havia sido uma marca do governo Geraldo Alckmin. Então, o Poupa Tempo daqui, ele sofria a influência dos empresários do Poupa Tempo de lá? Com certeza. Com certeza. Eram sócios ocultos ou alguma coisa assim? Eram sócios. Com certeza absoluta. Formais, não? Creio que sim. Creio que sim. Creio que sim. O senhor acha que o que foi feito aqui, ou o esquema que foi feito aqui... Excelência, aí eu poderia explicar... Entendi, correto. Mas, voltando à sua outra pergunta, o Júlio Bueno sabia que era para tomar essa decisão, escolheu o Poupa Tempo. Eu acredito, Excelência, que foi por licitação e houve uma outra proposta, sim, de uma outra instituição, sim. Não sei se posta pelos interessados para forjar ou se ela disputou, mas eu tenho quase certeza absoluta que houve uma outra instituição a disputar o Poupa Tempo. Aí o que eu fiz, tecnicamente, né, do ponto de vista da gestão, trouxe o Silvio Torres ao Rio, chamei todas as instituições estaduais para ele fazer uma exposição, mas aí de caráter técnico mesmo, antes mesmo de fazer a licitação. Disse, eu quero fazer o Poupa Tempo. Aí trouxe todas as instituições estaduais que estariam presentes no Poupa Tempo, Detran, a Polícia, Defensoria Pública. Aí chamei as instituições federais, Correios, Banco do Brasil, emissão do Vale Transporte. Ele se queixou lá em São Paulo, naquela ocasião, que tinha uma certa dificuldade, que havia tido uma certa dificuldade com o município por conta de brigas políticas. Aqui já não havia mais essa dificuldade. Então os serviços municipais também foram agregados. Foram cerca de 400, se enumerar mesmo, foram cerca de 400 serviços. Mas toda a licitação já dirigida para essa empresa que veio de São Paulo, agregada ao Jorge Sadala, que era quem liderava, e também o Arthur Soares, que eu tenho 99% de certeza que estava junto no negócio. Bom, quanto ao Júlio Bueno, ele sabia. Quanto ao Júlio Bueno, o Jorge Sadala às vezes vinha reclamar de falta de pagamento, de demora de pagamento, e deixava entender para mim explicitamente que tinha entendimento com o Júlio Bueno. Agora, eu não sei dizer para o senhor se tinha, se não tinha, porque isso nunca foi tratado com o Júlio Bueno.
além dessa quantia de 1,5 milhão, né, que o senhor assume que tenha recebido por esse contrato, o senhor mencionou que havia possibilidade ou suspeita de que o senhor Júlio Bueno também recebia. Algum outro agente público recebia Não. algum valor em razão desse contrato? Não, desse contrato não. Qual o envolvimento do senhor Wilson Carlos nisso? O Wilson Carlos era meu secretário de governo, é uma pessoa de muita confiança minha. Ele participou dessa negociação toda? Não, porque foi da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele sabia, claro que ele sabia, mas ele não tinha ele não foi um ator dessa operação. Na verdade, ele era amigo do Jorge Sadala, amigo mesmo, também desse convívio, da campanha, desde a campanha. Ficou amigo dele durante a campanha e depois da campanha ficaram amigos pessoais, de conviver pessoalmente, mas essa foi uma condução feita por mim, com o Jorge Sadala e com o Júlio Bueno, determinando que fosse na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que acolheu o projeto. A denúncia também imputa ao senhor Jorge Sadala pertinência à organização criminosa. Seria importante saber, você já mencionou que há outros contratos, se é pontual a participação dele, trazendo algum recurso, ou se era alguma coisa rotineira, com alguma habitualidade, de acordo com os contratos, alguém que estava sempre ali pronto a participar de esquemas ilícitos. Quanto mais frequente, em função desse outro contrato em que ele intercedeu diretamente, e por isso que surge esse terreno em Ipanema, surge esse terreno, esse imóvel na Barra da Tijuca, comprado da Brookfield. Algum outro negócio que, ainda que ele não tenha participado pessoalmente do negócio formalmente, mas que o Jorge Sadala tenha intermediado de alguma forma, feito uma aproximação entre trazido empresário? Sim, isso ele fazia com alguma constância para exibir uma relação comigo, mas nada que eu me beneficiasse, assim, que ele se beneficiava, às vezes trazia um empresário de São Paulo, um empresário de outro lugar, me exibia como seu amigo, como ele fazia com esse amigo de outro estado, que ele também tinha transações. A fiscalização desse serviço Poupatempo, ela foi enfraquecida ou deixou de acontecer por conta desse tipo de ajustes? Não. Ou havia uma cobrança? Não, havia uma cobrança e havia até uma reclamação por parte do contratado que a previsão de atendimento acabou sendo superior ao previsto no contrato, né? Por isso até que eu era muito flexível, porque eu tinha uma certa empatia por ele, uma boa empatia por ele, ele era um amigo próximo, de convivência íntima com a sua família, e não foi por isso que exatamente por isso que ele sai do condomínio Frade e vem para uma casa no Porto Belo, para se aproximar de mim, para ficar mais próximo a mim. E nós tínhamos uma convivência quase que de todos os finais de semana. E ele reclamava muito do padrão do contrato, que havia sempre uma quantidade de atendimentos por unidade maior do que o previsto. Não foi esse o principal, digamos assim, volume de recursos da minha parte que eu me beneficiei. Da parte dele, havia sempre a gente brincava, ele é bom de comércio, um libanês bom de comércio que enrola
e está ganhando dinheiro. O Júlio Bueno sempre dizia isso, governador, ele está enrolando o senhor, ele está ganhando dinheiro, ele está dizendo para o senhor que não está ganhando, mas está ganhando dinheiro. Tem uma margem boa de dinheiro aí. Mas então, o que eu recebi, ao contrário do que disse o Miranda, de 1.300.000, foi 1.500.000 no contrato dele. Onde eu ganhei mais, e eu vi no depoimento do Miranda que ele foi interpelado, inclusive, pela defesa do Jorge Sadala, e não soube dar maiores explicações, porque quem sabe sou eu, ele era apenas um cumpridor de ordem. O Miranda não usou de má fé. O Miranda tentou esclarecer ao máximo do que ele poderia esclarecer, né? E por isso que eu esclareço que havia outras frentes de trabalho, esse contrato principalmente, que eu me coloco à disposição para esclarecer, que não tem nada a ver com poupa-tempo. Muito bem. Mais uma coisa que o senhor queira falar, eu não perguntei isso. O advogado pode ter a oportunidade de perguntar depois. Ele quer fazer alguma pergunta? Sim, o senhor tem interesse em responder? Claro, doutor Marisa. Não, Só eu só falo alguns- aqui não, você. Por favor. Só alguns esclarecimentos. O que está na denúncia de recebimento pelo consórcio de Lisa Rio e Rio Cidadão, no período de 2009 a 2013, somou, segundo apurado pelo portal da Transparência, 173 milhões de reais. Foram revertidos dos cofres do Estado para as empresas do Sadala. Do Sadala e esses sócios. Isso. O senhor houve algum ajuste em relação a algum percentual sobre esse valor? Não, O senhor, não. O que A senhora falou de que ano até que ano? 2009 a 2015? Não. 173 milhões de reais. Não. O que determinava o valor que ele iria te pagar? O senhor reconheceu 1,5 milhão? Porque na verdade eu não tinha um controle muito apurado sobre esse contrato. Era uma coisa que corria muito mais a uma versão dele. Por isso que a frequência do Bezerra lá pegando dinheiro, a frequência do Carlos Miranda pegando dinheiro era tão tênue e pequena comparada a outros tipos de contrato. Apesar do volume, o valor foi esse mesmo de não 1.300.000, mas de 1,5 milhão de reais. E ele dizia que ele estava dentro de um contrato com outros sócios, esses sócios de São Paulo, e tinha um custo muito grande, etc. E eu também não, digamos assim, forcei a barra para o maior recebimento. Até porque o senhor tinha outros contratos e outras formas de receber. Eu vi que ele ganhou uma prosperidade enorme na vida. Ele morava na Barra da Tijuca, num condomínio, e mudou para Vieira Soto e passou a ter um outro padrão de vida depois que me conheceu, a mim e a um outro parceiro de um outro estado, que foi quem me apresentou. Então eu vi o quanto que ele efetivamente prosperou na vida, mas o meu entendimento maior era no outro contrato. Tá certo. O senhor falou que de ato de ofício o senhor confirma que determinou, né, o direcionamento, ou enfim, a contratação das empresas do Sadala. Houve algum outro tipo de benefício para o Sadala, por exemplo, com relação à liberação de recursos? O senhor disse que ele reclamava que estava demorando o repasse. Havia sim. Aí eu ligava para o Júlio Bueno e pedia para o Júlio, está atrasado. Ele está reclamando de barriga cheia, estão pagando. Aí ficou um tempo maior sem pagar. E houve um tempo grande na época do Pezão, que ele até comentou comigo, que o Pezão ficou um tempo sem pagar ele e tal, depois pagou. Eu não acompanhei essa parte. Mas quando estava na sua atribuição, na minha atribuição eu cobrava lá ao Júlio Bueno. Ato de ofício foi esse, e ato de ofício foi também o pequeno contrato, que eu não sei nem dizer o valor para a senhora, teria que levantar na imprensa oficial, que eu só determinei que ele fosse o contratado. E a contratante foi a imprensa oficial, mas não tive nenhum benefício. Tá. O senhor Wilson Carlos, ele na época era secretário de governo. E ele já foi condenado pela participação na organização criminosa. O senhor confirma, o Carlos Miranda falou aqui no depoimento, que ele recebia uma mesada mensal da organização criminosa. O senhor confirma? Confirmo, ele ganhava 50 mil reais por mês. O Miranda fala que ele manteve durante todo o período foi 50 mil. O Miranda fala que ele depois passou a 150 mil. Não foi 150 mil. Foi que algumas vezes eu dava um prêmio de 150 mil, mas muito esporadicamente. O Wilson Carlos foi... o Miranda até
não tinha esse acesso e ele subentendia que o Wilson Carlos tinha um grande benefício comigo que não tinha. Na verdade, ele acompanhava muito a minha trajetória política e ele estava ali próximo a mim, sabendo das coisas. Mas tinha uma vida muito espartana, muito austera e seguia mais ou menos as minhas definições. Tá, mas por vezes ele fazia também contato com empresários? Fazia na campanha principalmente. Também, na campanha principalmente. Ele coordenou a minha campanha de 2006, é aí que ele faz uma amizade com o Sadala, como eu expliquei ao Dr. Marcelo, e também em 2010. Quem era o responsável por recolher o dinheiro com o Jorge Sadala? Foi o Carlos Miranda e foi o Bezerra. Mas como o Jorge Sadala, e eu me coloco à disposição da senhora para esclarecer em outra oportunidade, ele tinha outras frentes de negócios dele, em que ele prestava serviços a uma outra instituição, em que para ele era vital o dinheiro vivo. Mas eu não posso esclarecer aqui, eu já até que passei um pouco do limite do que o meu advogado me orientou. Certo, mas quem então eu fazia muitos os tratos com ele, por isso que eu, em termos de questões, como eu posso dizer, que não demandassem dinheiro, como foi o caso do imóvel da Barra da Tijuca, da Brookfield, como foi o caso de Ipanema, porque segundo ele precisava de dinheiro para outros assuntos. Ok? E que eu posso esclarecer depois a senhora. E ao doutor Marcelo. E, ao mesmo tempo, foram essas duas frentes que foram feitas e mais uma que o Miranda observa aí na... Certo. E quem o Carlos Miranda fala que era o Wilson Carlos que passava para ele a determinação. Vai recolher com o... Podia até ser, talvez, Sadala, o dinheiro. Talvez por eu pedir ao Wilson via Serjão, porque o Serjão trabalhava com o Wilson Carlos, o Bezerra, que o Miranda ia avisar, mas muito mais uma questão prática do que o Wilson Carlos acompanhando o trâmite dos pagamentos do poupa-tempo. Isso não. Cara, mas para acompanhar o recolhimento. Exatamente. Talvez uma ordem minha dada ao Wilson. Porque, na verdade, o Miranda e o Wilson Carlos, é bom esclarecer, eles não se conheceram no governo. Eles são amigos, ou eram amigos, da escola. O Miranda estudou na mesma escola que eu e o Wilson estudamos na escola, no Colégio Bennett, onde nós nos conhecemos. Sim, tinha uma amizade... Exatamente. Tá. Com relação ao contrato da Secretaria de Saúde, que o Sérgio Cortes ontem revelou, o senhor não sabe, mas, enfim... Eu desconheço... Eu tenho até que era relacionado à capa de caixa d'água... Eu não desconheço. Campanha da dengue... Não, desconheço. Não. Com relação a outros integrantes da organização criminosa, o senhor já disse que não era, a atuação do Sadala não foi pontual quanto a esses contratos do poupa-tempo e nós identificamos, consta aqui na denúncia, uma série de vínculos com outras pessoas que já estão denunciadas pela organização criminosa. Isso seria só uma amizade ou havia algo mais? Eu vou falar o nome das pessoas, o senhor... o Regis Fischner. Com o Regis, o Jorge Sadala... Olha, eu posso esclarecer para a senhora que ele me informou, não com o Regis, mas com o irmão do Regis, numa outra frente de trabalho em outro estado, e eu posso depois esclarecer para a senhora. E frente de trabalho é uma frente de trabalho ilícita? Prestação de serviço combinado. Combinado com acerto financeiro? Com a autoridade pública daquele estado que permitiu a entrada deles com outros sócios em negócios. Com o empresário Miguel Skin? Que eu saiba, não. O empresário Marco Antônio De Luca? Que eu saiba, não. A não ser o convívio social em Mangaratiba, mas que eu saiba, não. Nada. Com Luiz Carlos Veloso? Que eu saiba também não, mas sei que o Jorge Sadala é muito amigo do Júlio Lopes. E ele me disse que deu dinheiro para o Júlio Lopes na campanha.
Quem te disse? O Jorge Sadala. Eles eram muito amigos. Jorge Sadala e Júlio Lopes tinham uma relação muito próxima. Agora, não sei que tipo de transação eles estabeleceram. Tá. Mas ele E me nem disse que deu dinheiro pro... O Veloso era braço direito do Júlio, né? Então, pode ser que ele... Não sei se ele conheceu o Sadala sempre circulou muito na noite carioca e enfim, ali na zona sul do Rio de Janeiro. Então eu não sei se ele já conhecia o Veloso antes do Júlio. Com certeza conhecia o Júlio antes de mim, mas ele me disse que deu dinheiro para o Júlio Lopes na campanha. Agora eu não sei por que motivo, por que pretexto, por que interesse. Com relação ao empresário Arthur Soares, o senhor já disse que ele estaria relacionado ao consórcio do Poupa Tempo, acredito que teria uma parte. Isso. Mais alguma outra coisa? Olha, o Jorge Sadala acabou ficando muito amigo do Arthur Soares e ambos têm casa em Miami. O Jorge Sadala, quando começou a trabalhar para o meu governo, ele já tinha outros interesses feitos em outro estado. Ele já tinha algum dinheiro, ele morava aquele condomínio ali na Barra da Tijuca. Eu fui até na casa dele, um condomínio em frente ao Parque Olímpico, como é que chama? Não sei o nome. Tamanho de Anjinhos, do outro lado das Américas, de Santa Mônica? Não, mais Esplanada não, Menor, pode ser mansões, pode ser... Não, né? São prédios. É o Rio 2. Não. Hã? Não. Um prédio. Acho que ele tem imóvel até lá hoje. Hã? Península, exatamente, Península. E aí quem que morava lá? O Jorge Sadala morava no Península. Certo. E depois ele prosperou na vida, passou para Ipanema. Eu também posso colaborar contando como ele conseguiu passar para Ipanema, não tem nada a ver com o caso. Uhum. E o benefício não foi aqui no Rio de O Janeiro. senhor está falando sobre o Arthur Soares. E o Arthur Soares, então ele também, com esse crescimento econômico, ele comprou um apartamento em Miami. E depois passou para um outro apartamento mais caro ainda em Miami, chamado Condomínio Jade, em Sunny Island. É onde ele tem um imóvel, que deve ter custado alguma coisa em torno de 3,5 milhões, 4 milhões de dólares, do senhor Jorge Sadala. E o Arthur Soares sempre teve vida em Miami, há muitos anos que ele tem vida em Miami. E eles ficaram muito amigos. Mas o primeiro contato quem fez fui eu com ele. Mas eu percebi que os dois ali começaram a fazer negócio. Não sei que tipo de negócio, eu não posso. Eu só sei desse, do Poupa Tempo. Eu tenho quase certeza que o Arthur Soares entrou nessa sociedade. E sei também que depois saiu, porque reclamou comigo que era muito difícil tratar das coisas com o Jorge Sadala. Mas não sei. E com ele eu não tratei nada, com o Arthur sobre o Poupa Tempo, era com o Jorge Sadala. Tá bom, tá certo, eu agradeço. Não tem mais perguntas. As defesas de Bezerra e Jorge Sadala, gostariam de perguntar? Sim, excelência. Boa tarde, governador. Boa tarde. Governador, o senhor mencionou o contrato do Poupa Tempo. Desculpa, o seu nome e o senhor defende quem? Defendo o Jorge Sadala, meu nome é Rogério Marcolini. Tá bom, prazer. O senhor mencionou o contrato do Poupa Tempo no governo do Estado, que me parece que era capitaneado pela Juscerja. Isso. Você sabe dizer qual era a fonte dos recursos desse contrato? Era federal, era estadual? Não sei dizer. É da Junta Comercial do Rio de Janeiro como fonte de pagadora. Mas eu não sei dizer. Os valores eram pagos pela Junta Comercial? Pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, porque como envolvia diversas instituições estaduais, é o conceito do Poupa Tempo, né? É literalmente poupar o tempo do cidadão. Então ele lá teria todos os serviços estaduais, tirar carteira de identidade, Defensoria Pública, Correios, Banco do Brasil, e o governo entendeu, do ponto de vista jurídico, que o melhor acolhimento seria na Junta Comercial, porque ela tinha recursos próprios. Já responderam ao senhor, acho que ela tinha recursos próprios, e por isso foi a instituição escolhida. Recursos próprios da própria Junta? Da própria Junta Comercial, exatamente. Exatamente. O senhor mencionou, salvo engano, que me parece que na execução desse contrato
os consórcios vencedores acabaram atendendo um número de cidadãos muito maior que o previsto no contrato. Parece que previa 5.000 atendimentos e o atendimento foi muito superior a isso. De fato. O senhor chegou a referir. É fato. O senhor tem conhecimento de um pedido de reequilíbrio financeiro desse contrato? Tenho. Me lembro disso, e isso ficou a cargo lá do Júlio Bueno. Eu nem sei se foi feito esse reequilíbrio. Eu creio que não. É isso que eu ia perguntar. Eu creio que não. Esse pedido foi polido? Eu creio que não. Estado. Eu creio que não. O senhor mencionou 2 imóveis. Segundo o senhor afirma, o senhor teria sociedade, vamos colocar assim, com o George Sadala. Isso. Como é que isso se materializa? O senhor sabe me dizer? Na prática? Doutor, eu não sei se eu devo esclarecer aqui, não é um assunto que gerou... Não estou perguntando nem o negócio. Não estou entrando nesse mérito. Não? Então o que o senhor deseja? O seguinte: como se materializa na prática a sociedade? Como é que o senhor é sócio desse grupo? Não, é exatamente como os 100 milhões de dólares que voltaram para o Brasil pelos irmãos Chebar, na base da confiança recíproca. Sim, o senhor não tem nenhum documento, nada. Nada, não side letter, nada. Como eu também não tenho nada do Chebar. Tanto que eu me defendi aqui nos primeiros 2 anos, digamos assim, peitando a justiça, equivocadamente, porque a princípio era uma boa defesa para mim dizer para o doutor Marcelo Beto: prova para mim que eu sou beneficiário do dinheiro. Não tinha nenhum tipo de documento entre mim e os irmãos Chebar, mas de fato os 100 milhões de dólares eram meus. E eu estou afirmando que metade do imóvel de Ipanema e metade do imóvel da Barra são meus. Negócios envolvendo mas esses imóveis foram feitos então com o seu consentimento? Com o meu consentimento. O Jorge Sadala, na verdade, ele comprou o imóvel de Ipanema, o da Barra não, o de Ipanema com o seu sócio anterior, e eu comprei a parte do sócio anterior, que era o sócio na Factory, do senhor Akin, uma coisa assim, o Akin, que era o sócio dele na Factory. O senhor está falando isso do terreno da Vinícius de Moraes? Exatamente. O senhor tem conhecimento que parte desse terreno foi alienada a terceiro? Não. Eu tenho conhecimento que havia uma dificuldade para liberar, para se fazer um projeto. Eu, inclusive, acompanhei isso de perto, e ele conseguiu a liberação para fazer um prédio de 3 ou 4 andares, me mostrou o projeto, inclusive. Foi feito pelo escritório de design do senhor... Deixa eu acabar de esclarecer, porque eu... O senhor Arturo era o designer, um italiano que até hoje mexe está fazendo sucesso com o gin, e ele fez o desenho do projeto contratado pelo senhor Jorge Sadala, que seria um escritório que ele até brincava: esse vai ser um escritório meu e seu quando ficar pronto. Depois tentou-se vender para o estacionamento, tentou-se outras situações e não se conseguiu. No caso da Brookfield, o pagamento foi feito, como atrasou a laje, a entrega do imóvel, ele foi lá e negociou com... Eu acompanhei tudo de perto, ele me dava ciência. Ele foi conversar com a Brookfield para postergar o pagamento de impostos em função do atraso feito na entrega da obra. E o senhor sabe como se resolveu isso? Mais na frente eu fui preso, né? O senhor disse que, segundo o senhor afirmou, os contratos de pouco tempo teriam sido direcionados, vamos colocar assim. O senhor sabe dizer como se deu esse direcionamento? Direcionados, inclusive, na própria... literalmente direcionados. Eu saí daqui no helicóptero do proprietário, um dos sócios do Poupa Tempo lá em São Paulo. Isso eu entendi. E já voltei já com tudo certo para ser a sociedade da turma de São Paulo, com a entrada do senhor Jorge Sadala. O senhor mesmo reconheceu que foi feita uma licitação. O que foi feito especificamente para direcionar esse contrato? Uma determinação minha ao senhor Júlio Bueno, ao secretário, para que ganhasse o consórcio que pertencia ao senhor Jorge Sadala. Da mesma maneira, o senhor Júlio Bueno, é bom que se diga, solicitou, já que nós estamos falando pouco tempo, foi bom o senhor me perguntar, porque não tem nada a ver com o Jorge Sadala. Há uma outra empresa, o senhor lembrou agora o nome, são 2 empresas, uma empresa, e tem uma empresa menor que ganhou o Poupa Tempo do Cantagalo, aquele prédio que nós construímos
que faz a ligação entre a comunidade do Pavãozinho e Cantagalo, ali tem um poupa-tempo. Não tem? E aquele poupa-tempo não pertence à Sociedade Jorge Sadala. Pertence a uma outra instituição que é ligada ao Júlio Bueno, da qual eu não me beneficiei em nada, mas o Júlio Bueno fez questão de botar essa instituição ligada a ele. Esses valores que o senhor refere, supostamente relacionados ao pagamento de propina no poupa-tempo, algum desses valores foi pago pessoalmente, diretamente ao senhor, por Jorge Sadala? Foi pago apenas, não em relação ao poupa-tempo. Mas o objeto dessa acusação. Sim, mas me limitar a essa acusação. Não, mas eu quero ouvir, Só quer ouvir? Recebimento de dinheiro nas mãos de Jorge Sadala. Posso responder, Tomás? Fica à vontade. Ele pagou fruto de combinados de acerto de dinheiro, como ele tinha dificuldade de dinheiro, ele tinha necessidade de dinheiro para outras frentes, ele pagou uma viagem comigo, com a minha mulher, em 2015. Nós fomos à Turquia e depois fomos a Paris, e ele pagou o hotel e pagou inclusive o frete do avião particular da Capadócia para Paris. Isso tudo foi pago com o American Express dele dos Estados Unidos. Isso em 2015. Em 2015. Isso foi pagamento de acordo De propina, exatamente, que foi debitado. O senhor sabe dizer quando é que o Jorge Sadala deixou o senhor pouco tempo? Não sei. Não sei. O senhor já foi ouvido ou já prestou declarações sobre esses fatos ao Ministério Público? Ao Ministério Público Federal? Não, estou prestando agora. O senhor nunca foi ouvido sobre esses fatos no Ministério Público? Não. Pode perguntar isso? Sim, Claro, fica à vontade. O doutor Rogério perguntou o que foi feito para direcionar. Meu seu nome, por favor? Marco Moura, também sou advogado. Prazer, doutor. Quando o senhor pergunta, quando o senhor respondeu, doutor Rogério, o que foi feito para direcionar a licitação, o senhor sabe especificamente se foi incluído algum item na licitação, o que foi feito no edital para incluir alguma coisa no edital para direcionar a licitação? Doutor Marco, normalmente o governador ele determina ao secretário para cumprir uma orientação. O modus operandi, o secretário ou se nega a fazer ou faz. No caso do secretário Júlio Bueno, ele acolheu a minha determinação. Da mesma maneira que em outras secretarias, eu já tive a oportunidade de elucidar e elucidarei quantas vezes for necessário. Sim, a Justiça brasileira. Especificamente, se o senhor determinou a inclusão de algum item. Não sei se tinha que colocar tipo de experiência, mas com certeza foi feita alguma coisa que deu a eles a vitória, né? O combinado é que eles fossem os vitoriosos. O senhor sabe dizer quando é que o senhor foi a São Paulo junto com o Jorge Tavares? Jorge Sadala. Desculpa. É um grande advogado que não precisa da memória. Jorge Sadala, eu fui a São Paulo ou em 2007 ou 2008. Eu creio que em 2007, para conhecer, depois montar o processo todo, fazer a licitação. Mas especificamente quando? Mês? Eu fui no helicóptero Augusta, do senhor Luiz Salles, que era um baiano, que eu nunca tinha visto antes na vida e acho que eu nunca vi depois. Mas a data... Ex-executivo da OAS e que passou a ser o empresário do poupa-tempo em São Paulo, onde ele administrava diversos poupa-tempos, e foi me levado com o Jorge Sadala. Lá chegando em São Paulo, levado por esse empresário, eu, Jorge Sadala e o empresário, estava o secretário de Estado, Silvio Torres, que foi deputado federal pelo PSDB, me esperando para apresentar o poupa-tempo de São Paulo, que era explorado pelo senhor Luiz Salles. E estavam outros executivos dessa empresa, desse consórcio, que depois veio prestar serviço aqui no Rio. Satisfeito, senhor. Bom, Sr. Sérgio, uma última pergunta. O senhor mencionou essa viagem a Paris. Eu até, talvez, por acaso, essa operação, esse processo resultou
de uma operação policial que ficou conhecida por CFNI, uma referência a uma festa em Paris, né, conhecida como Festa dos Guardanapos, e o Sr. Jorge Sadala estava nessa festa. Exato. Aquela festa, por acaso, teria sido comemoração de algum esquema, de algum ilícito, alguma coisa envolvendo o Sr. Jorge Sadala? Não, ali foi no mesmo dia em que eu recebi a Legião de Honra do governo francês no Senado francês. Eu devo ter recebido por volta das 2 da tarde, 3 da tarde, a comenda do governo francês, e à noite houve um jantar no clube em Paris, no Champs-Élysées, que é o único clube, a única casa que tem lá. A festa foi oferecida pelo Barão de Valdener, que é casado com a Silvia Amélia, e pelo empresário João Pereira Coutinho. Foram os dois que ofereceram o jantar para mim, onde compareceram diversos empresários franceses, brasileiros. Então o propósito daquela festa era... Não, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Na verdade, o que tinha de euforia ali, eu talvez acredite a euforia deles ali a um fato particular, era que também estava presente na foto o Fernando Cavendish. E a Jordana, que veio a falecer no desastre de helicóptero, ela soube naquela semana que estava grávida. Então eu acho que a mesa também estava um pouco celebrando a gravidez da Jordana. O Fernando ficou viúvo, as 2 meninas, graças a Deus, estão aí as gêmeas. No sentido da comemoração, realmente foi a medalha, a homenagem que você recebeu. Foi exatamente. Foi à tarde a comenda e o evento foi à noite. Bom, eu não sei se pelo oferecido alguém quer perguntar alguma coisa. Não? Posso encerrar? Pode ser. Tá bom. Posso encerrar, Sr. Por favor. Pois não. Excelência. Uma última pergunta. Claro. Governador, Jorge Sadala compareceu nessa festa a convite do governo do Estado ou ele foi às suas próprias expensas? As suas próprias expensas. Posso encerrar?